Eleições 2024. Pessoal, eu estou com o juiz Guilherme Conversani, ele é presidente da Comissão de Fiscalização da Propaganda, né, no Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, oficialmente começa na próxima sexta-feira a campanha propriamente dita. A linha do tempo e o que norteia essa relação é o chamado calendário eleitoral. Exatamente. Segundo o calendário eleitoral, teve as convenções, as atas foram protocoladas lá no Tribunal Regional Eleitoral, e agora aqui com a chancela, com a homologação do resultado daquilo que foi acertado ou deliberado em convenção, tem sim candidato. Tendo candidato, agora já pode começar a campanha, é isso, doutor? Existe uma diferença de regramento, né, no direito eleitoral entre aquilo que pode ser feito em bens públicos e aquilo que pode ser feito em bens privados. Só que o conceito é um pouco diferente. Bem público, né, por direito eleitoral, ele não é somente uma praça, um viaduto, uma rodovia, mas também engloba locais onde circulam as pessoas, por exemplo, um shopping center, um estabelecimento comercial. Nesses bens públicos é proibida a colocação de materiais, por exemplo, um adesivo, num poste, num viaduto, pintar um muro de um estabelecimento, enfim, tudo isso é proibido. O que se pode fazer em bem público é ter uma mesa com um cavalete, uma bandeira, um local para distribuição de material, por exemplo, como um panfleto, né, um folder, as propostas ali, as propostas, desde que esses locais, né, essas mesas, essas bandeiras sejam móveis, né, então elas devem ter a possibilidade de serem retiradas, né, ao final do dia, sem causar nenhum dano ali àquele local. A gente vê muito o cavalete também. Isso, o cavalete, né? Desde que móvel, ele pode ser colocado e depois retirado às 10 horas da noite. As famosas bandeiradas também. Isso. Aí as bandeiradas, elas são uma modalidade diferente, né? Elas entram ali como se fosse uma espécie de carreata, passeata, bandeiradas. É um ato onde público, há onde há uma aglomeração de pessoas que, de posse, né, dessas bandeiras, aí vão caminhando, né? E essa é uma outra modalidade permitida. Um detalhe muito interessante que antigamente era comum a gente ver carros de som, por exemplo, mini trios, enfim, circulando pela cidade, certo? Anunciando os símbolos, né, os candidatos e tudo mais. Hoje em dia, o carro de som sozinho, ele é proibido. Então, não é permitido, né, que um candidato vá lá e contrate um carro de som para ficar circulando durante a cidade por todo o dia, por exemplo. O carro de som, o mini trio, ele obrigatoriamente ele deve estar acompanhando uma carreata, uma passeata, já que você comentou nesse assunto, né? Então, ele só é permitido nessas hipóteses, nesse acompanhamento, né, junto com outras pessoas ali para fazer essa passeata, essa caminhada. Bom, então tá aí, a campanha começa então a ganhar o colorido, né, das ruas, claro, com as suas limitações que são impostas pela legislação. Nisso aqui que a gente está fazendo, rede social, né, os meios da internet, o que realmente pode ser feito? Bom, o legislador, né, a nossa lei, ela previu que deve ser privilegiada a livre manifestação dos eleitores, né? Então, assim, a nível de eleitor, é assegurado que ele se manifeste e, se houver alguma ofensa à honra, alguma determinada pessoa, ou compartilhamento de uma notícia que depois se demonstre falsa, aí pode ser adotada uma conduta para coibir, mas nunca previamente, ou seja, ele tem o direito de se manifestar, mas caso seja constatado algum abuso nesse sentido, ele poderá sofrer algum cerceamento, alguma sanção eventualmente. No aspecto dos candidatos, eles também podem efetuar suas postagens, estudos, e é importante ressaltar alguns detalhes, né? Por exemplo, aqueles disparos em massa, por exemplo, eles têm várias sérias limitações, né, para poderem ser feitos. O chamado impulsionamento. Isso, o próprio impulsionamento, ele tem que constar expressamente, né, o CNPJ do candidato que contratou aquilo ali, bem como o valor que foi pago a título daquele compartilhamento. Também tem limites para desse gasto? Tem que estar dentro de uma coisa previamente? Os limites de gasto em si, eles são variados de acordo com o cargo que se almeja, bem como tem algumas relacionadas ao número de eleitores e tudo mais, então o gasto ele acaba sendo variado. Mas sim, existem limites que depois vão ser apurados na prestação de contas do candidato. Bom, a propaganda propriamente dita, essa é um pouquinho mais para frente, né? No rádio, na televisão. Isso, a propaganda em rádio e televisão ela se inicia mais ao final do mês. O que se inicia agora são essas propagandas em meio físico, né, nas ruas e tudo mais, e também por meio da internet. O comício já vai poder ser feito? Sim, o comício já pode ser feito a partir de então.
com as limitações que eu já mencionei, né, em relação... É importante destacar ainda em relação aos comícios, que caso haja sonorização, né, também a utilização desses meios sonoros, não pode ficar perto, por exemplo, de hospitais, de postos de saúde, de igrejas com em funcionamento e outros estabelecimentos que possam causar algum tipo de transtorno. Né? E quem auxilia os senhores da comissão de fiscalização? Quem são os seus tentáculos aí? A polícia militar? Fala pra gente. A comissão ela é composta hoje por 12 servidores, né, do tribunal, são servidores assim, muito capacitados, designados de várias áreas, mas principalmente da Correitoria Regional Eleitoral. E contamos com o apoio de alguns policiais da própria Polícia Militar, que nos foram cedidos, iniciam amanhã também. E com essa comissão a gente vai em equipes fazendo a fiscalização conforme as denúncias e também de ofício, né? Porque a Justiça Eleitoral tem essa peculiaridade. A Justiça Eleitoral pode fiscalizar de ofício, né? Ao contrário do Poder Judiciário e do Poder Estadual, que depende de uma provocação, né, para agir, a Justiça Eleitoral pode fazer essas fiscalizações sem nenhuma provocação. Esse caráter mais diligente mesmo da Justiça Eleitoral. Mais diligente. Além disso, obviamente, a gente conta com o apoio das forças de segurança regulares, né? A própria Polícia Civil, Polícia Militar, porque existem crimes eleitorais, por exemplo, que demandam a atuação da Polícia Judiciária, da Polícia Militar para coibir esses condutos. Doutor Guilherme, eu sei que o senhor está um pouco mais de um ano aqui com a gente? Um pouco mais de um ano. Um pouco mais de um ano no Amapá. Tem uma coisa que a gente chamava, antes de termos a chamada fake news, a gente chamava aqui a falsa notícia, a pista falsa, enfim, a falsa denunciação, chamávamos de diabinho. Era comum falar, é diabinho, é notícia falsa. Hoje é fake news. A fake news tem legislação própria, e aliás há agora inclusive uma fiscalização muito mais rigorosa. Sim. O anonimato, o pseudo-anonimato da internet não existe mais. Toda máquina, todo computador, todo smartphone tem um IP. Quem dissemina a falsa informação, quem compartilha, né, já tem jurisprudência de que responde como coautor, né? Exatamente, né? O que a jurisprudência entende? Que a disseminação de notícias falsas ela pode abalar a honra de um candidato, a integridade de um determinado candidato e, de certa forma, causar um desequilíbrio no pleito, certo? Se veicula uma notícia falsa grave a respeito do candidato, isso pode alterar a percepção que o eleitorado tem em relação a essa pessoa. Então, por isso que tanto as alterações legislativas quanto as alterações jurisprudenciais vieram, né, nesse encalço para poder coibir essas condutas. Olha só. Então tá aí, o doutor Guilherme Conversani, faço confusão com Cleiton Conservani, que tem um sobrenome parecido com o seu, nosso colega jornalista. Ele é o presidente da Comissão de Fiscalização do Tribunal Regional Eleitoral. A partir dessa sexta-feira a campanha começa e se o cidadão, o eleitor, né, a senhora, o senhor de bem que nos acompanha e quiser ou flagrar alguma situação irregular, como é que faz para acionar a fiscalização da Justiça Eleitoral? Olha, nós temos uma grande preocupação com a questão de denúncias falsas, realmente, né? Para evitar que uma notícia anônima, uma denúncia anônima chegue para a gente sem que a gente possa verificar a fonte, de empreenda esforços para apurar isso, para depois verificar que isso é falso. O tribunal ele deliberou que todas as denúncias devem ser formalizadas, né, enviadas para a gente via aplicativo nacional do TSE chamado Pardal. Ele pode ser baixado na própria loja de aplicativos, né? E ali ele ele solicita algumas informações da pessoa, né, para que ela possa ser identificada. E ali ele facilmente permite que se registre no ato, por exemplo, alguma irregularidade que esteja ocorrendo. Ele dá alguns direcionamentos, né, para classificar essa irregularidade. Olha, é uma propaganda na internet, uma propaganda em outdoor, é uma propaganda na rua. E permite que a pessoa acrescente ali os dizeres, né, do que ela está vendo, o que ela reputa irregular. E essa denúncia acaba chegando para a gente para apuração. É interessante que o próprio eleitor ele consegue ter um feedback, porque uma vez que ele registrou essa denúncia, ele consegue ver as providências que a Justiça Eleitoral adotou em relação a pra apuração dessa irregularidade, qual foi o trâmite. E aquela questão de ficar com receio de denunciar, ainda existe a possibilidade que essa denúncia seja feita anonimamente, que a pessoa não tenha que mais à frente ter que ser ouvida no processo? Como é que funciona? É importante destacar que o Pardal, embora ele exija, por exemplo, nome e outros dados, CPF, como eu já disse, esse acesso a essas informações ele é apenas interno.
Ou seja, apenas quem está aqui desse lado, no tribunal, recebendo essas informações, que vai ter acesso a esses dados, porque ele tem a opção de que a pessoa se apresente como uma denúncia anônima, né? Então, digamos assim, nós sabemos quem formulou essa denúncia, mas o nome dessa pessoa não vai aparecer para o público externo, para candidatos, para todos os demais que visualizarem essa denúncia. Para todos os efeitos, né, para o público externo, se trata, digamos assim, entre aspas, de uma denúncia anônima. Embora nós saibamos quem tenha sido feito, mas essa informação, evidentemente, é sigilosa e não vai para nenhum processo. E é como vocês vão ter os agentes, os prepostos, e vocês vão checar a veracidade dessa denúncia. Exatamente. É importante ressaltar ainda que, como sabemos que o acesso à internet por vezes é dificultoso em relação a algumas pessoas, nós também recebemos denúncias diretamente no cartório eleitoral, tanto da segunda zona quanto da 10ª zona, aqui na capital, e nos demais cartórios das zonas do interior. A gente está falando então já dividido em zonas, a comissão de fiscalização, essa é exclusiva das 2 zonas eleitorais da capital? Isso, a nossa atuação por resolução, ela seria principalmente aqui na capital e também em Cotias e Taubal, né, que fazem parte da 10ª zona. Então são outros municípios, mas que fazem parte da zona eleitoral aqui de Macapá. Nós temos previsões também para atuar em certa medida em municípios do interior, mas como grande parte do eleitorado é da capital, ficou deliberado que nossa situação, salvo casos excepcionais, ficaria restrita aqui na capital do estado. Doutor Guilherme, só para a gente caminhar para o final desse esclarecedor bate-papo aqui, a eleição desse ano, a eleição municipal, ela difere um pouco da eleição, das chamadas eleições gerais, porque esse protagonismo, né, até mesmo como é que vocês chamam tecnicamente, a proclamação dos eleitos é feita pelo juiz da comarca, né? O juiz da comarca que responde pela zona que funciona ali, né? Isso mesmo. Ao contrário do que ocorre nas eleições gerais, né, onde a proclamação dos resultados se divide no Tribunal Superior Eleitoral, em Brasília, para alguns cargos, e aqui no TRE para outros. Nas eleições municipais, os processos, de maneira geral, eles correm perante a própria zona, né, onde há um juiz eleitoral, um juiz da comarca designado para trabalhar na zona eleitoral, e é ele quem cuida de todas as atribuições de registro de candidatura, recebimento de representações, fiscalização de propagandas e, ao final, proclamar o resultado e diplomar os eleitos. Muito bem, conversamos aqui com o juiz, né, Guilherme Conversani. Ele é o presidente da Comissão de Fiscalização do Tribunal Regional Eleitoral. Nessa sexta-feira começa propriamente dita a campanha, e você baixa aí no seu aplicativo, né, do seu smartphone, o aplicativo Pardal, que é um grande fiscal dessa eleição, é uma plataforma à disposição de você, eleitor, você, eleitora. Doutor Guilherme, muito obrigado, um bom trabalho para vocês. Por favor. Bom, só complementando, como nós estamos falando dos ouvintes aqui, como eu estava dizendo logo no início, né, tem aquela diferença entre propaganda em bens públicos e privados. Eu falei sobre a propaganda em bens públicos, e nós temos a questão dos bens privados, que às vezes gera muitas dúvidas. Porque tem aquela falsa percepção na sociedade que, bom, o bem é meu, eu posso fazer o que quiser nele. E hoje em dia não é bem assim, né? Como você mesmo comentou, antigamente a gente via os muros pintados, aqueles banners cobrindo a casa toda. Hoje em dia, a propaganda em bem privado, na casa de uma pessoa, ela só pode ocorrer por meio de adesivos até 0,5 metros quadrados, colados na janela do imóvel. Talvez não é permitido, por exemplo, um adesivo de grande tamanho colado no muro, não é permitido um adesivo pequeno colado no muro, por lei só é permitido um adesivo na janela. Isso também inclui a proibição de bandeiras pela casa e outras, evidentemente, um outdoor e outras formas congêneres. E em veículos, né, também só é permitida a colocação de adesivos nas portas e um adesivo microperfurado, né, que é aquele que permite que se visualize o exterior, no vidro traseiro. Esse adesivo do vidro traseiro pode cobrir toda a extensão. Mas fora esses casos de adesivo, qualquer outro tipo de propaganda em bem privado, ela é permitido. Então não procede aquela falsa percepção de que, bom, o bem é meu, eu posso fazer a propaganda do jeito que eu quiser, da forma como eu bem entender. No bem privado, no bem público, isso nem se fala, né? Isso nem se fala, né? Com exceção daquelas situações que já foi falado, né? A propaganda em bem público ela é vedada. É verdade. Ela é vedada. Muito bem. E a gente tem o incremento do Instituto da Reeleição, né? Isso também já tem uma legislação já bem pacificada em relação às vedações de que os atuais detentores de mandato
tem condutas que são vedadas, né? Isso, exatamente. Nós temos aquelas chamadas condutas vedadas, né? Que, uma vez adotadas, podem caracterizar um abuso que, em situações graves, podem, além de multas, né, podem levar até mesmo a cassação de mandato, né, e declaração de inelegibilidade. Ficaremos papeando aqui a tarde inteira, né, que sempre vai suscitando outros assuntos. É a primeira, eu imagino, de uma série de outras entrevistas, que não só o doutor Guilherme, mas outros magistrados, outros técnicos, outros agentes, outros especialistas da Justiça Eleitoral certamente vão estar fazendo nessa tabelinha com os meios de comunicação. Obrigado, bom trabalho. Obrigado, Cleber. Obrigado, ouvintes. Até mais. Muito bem, a cobertura completa das eleições você acompanha no Sistema Diário de Comunicação. Acesse diarioamapá.com.br. A gente se vê, pessoal. Até qualquer hora. Eleições 2024.